eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Isaías 3:10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Provérbio, capítulo 1. Um, 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. As nossas atitudes nós lemos em 3 passagens da Bíblia. Que o que nós vamos colher é fruto de nossas escolhas. Prestou atenção? Vou trazer o mal sobre o povo dessa terra. E isso está de acordo por causa do pensamento deles, porque rejeitaram o conselho do Senhor. Então, de acordo com o meu pensamento e segundo a minha vontade, não tem bem, tem mal. E Deus que falou isso, amém? Aí nós vamos para Gálatas, a Bíblia é bem clara que de Deus não se zomba, a mesma coisa. Aquilo que o homem semear, isso ceifará, não é isso? Então, e nós sabemos que a Bíblia diz que ela não é de particularidade de interpretação, mas foi homens santos, inspirado pelo Espírito que escreveu essas palavras. Então aqui a Bíblia significa o quê? A Bíblia é a mente de Deus revelado para nós. Amém? A Bíblia é a mente de Deus que foi revelado a nós. A vontade dele boa, perfeita e agradável. Amém? Então, fruto, nós vamos colher o que nós plantamos. De acordo com o nosso pensamento, nossos desejos, nós vamos colher isso. Tem algum bem? A Bíblia diz que não. Vamos colher o mal. Amém? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. 20. Porque quando eres servos do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Amém, irmão? Então, como o Espírito Santo revela quem nós somos? Amém? O que o Espírito Santo revela, ele revela na Bíblia o que aconteceu com aqueles que se uniram, os que se uniram a Jesus. Amém? É isso ou não? Então, em nome do Senhor Jesus, tem que ser revelado em nós o que o Espírito Santo diz. Amém?
não é mais o nosso pensamento, não é mais a nossa vontade. Amém, irmão? Em Romanos capítulo 8, diz assim, no 5, porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Dá para entender isso aqui, irmão? A revelação aqui é o seguinte: o corpo físico, a matéria, na verdade, está morto. Amém? O mundo ensina que nós temos que nos preocuparmos com o que está morto. Na visão de Deus, nosso corpo está morto. A matéria está morta, mas o interno, ele vive por causa da justiça. Presta atenção. Amém? Qual é o normal? Viver em prol do físico. Mas o que o Espírito revela? Que, na verdade, esse corpo aqui está morto. E quem é o culpado? Por causa do pecado. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Está falando que o corpo não tem jeito, está morto, mas o Espírito vive, significa, esse Espírito é uma alma sarada, ele vive, está dentro de um corpo que já está morto, mas está vivo internamente. Por quê? Ele é a habitação do Espírito Santo. Amém? É o homem interior dentro de nós que está vivo. Segundo o Espírito, quem tem o Espírito está vivo. Amém? Mas o corpo não, o corpo está morto por causa do pecado. Amém, irmão? E o que significa isso? É uma vida, essa vida que está sendo revelada, está vivo. Está vivo é uma orientação do Espírito Santo. Quem tem Jesus, quem tem o Evangelho, está vivo. Não está morto. Quem tem? Então, as obras infrutuosas das trevas, que era segundo os meus pensamentos, as minhas vontades, não mais. Amém? Em Efésios capítulo 5, vamos ler? Vamos ler com paciência, sem pressa, amém? Eu não estou com pressa, não vou trabalhar amanhã. Amém? Efésios 5, 11, diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Uma alma viva, o espírito vive por causa da justiça, mas o corpo está morto. Essa alma sarada ela reflete essa luz. Ele está na luz, segundo a Bíblia, e ele condena as trevas, não tem comunicação com elas. Amém? Mas antes condenar, porque o que eles fazem oculto, até dizer ele é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Por quê? A luz tudo manifesta.
Amém? Pelo que diz, desperta, porque ela faz isso? Porque o propósito é isso aqui, pelo que diz, desperta tu que dormes, te levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse ser iluminar, que é o papel da luz, é para despertar quem está dormindo, não se comunicar, não ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas, também está ligada às nossas palavras, que nós lemos aqui antes, que até as nossas palavras tem que ser tudo para edificação, para que aqueles que estão ouvindo recebam a graça, vê que tenha algo diferente. Amém? As minhas ações significam o que eu escolho, o que eu fico pensando, o que eu decido, as palavras que nós vamos falar diariamente, porque houve uma mudança, houve uma transformação. Aqueles que eram trevas em Cristo passaram a ser luz. O meu pensamento, acabou. Então eu vou trazer um mal sobre esse povo que ignoraram o meu conselho e estão vivendo de acordo com os seus pensamentos, ignoraram a minha lei, ignoraram o meu conselho. Vou trazer mal para eles. Aí vem para o Novo Testamento, parece que é isso aqui, mas isso aqui é no Antigo Testamento. Não, Deus continua resistindo soberbos, mas os humildes concede graça. Os humildes não rejeitam o conselho do Senhor, não. Os pobres de espírito quer porque quer o conselho do Senhor. Chegou alguém na terra para ser a minha referência. Jesus, a luz do mundo. Eu colho com Ele. Eu colho com Ele que Ele me tirou das trevas. Me deu uma nova vida. Me deu a eternidade. Anulou, aniquilou os meus pensamentos, a maldade que tinha no meu coração, a mentira, a corrupção. Toda essa miséria Ele tirou da minha alma. Então o Espírito Santo vê assim, quem se uniu a Jesus, Jesus passa a ser a referência. Amém? É assim que funciona, é por isso que a Bíblia diz que a maior naturalidade, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aconteceu isso. Quem está em Cristo, aconteceu isso, né? Não vai acontecer não. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Segundo quem é salvo, já foi. Pela fé em Cristo eu sou salvo. Somos salvos mediante a fé. Quem tem fé? Quem tem fé foi salvo. E não se gloria, porque não tem o que receber glória. A glória é toda dele. O Espírito Santo, eu vou ser julgado de acordo com como ele diz na palavra. Segundo a Bíblia, o velho homem já foi despido. O velho homem já foi despido com os seus feitos. Assim que o Espírito Santo nos vê. Amém? Colossenses capítulo 3. Segundo alguns homens aí, né, a maioria pensa assim, até quem diz de boca para fora que não é assim, anota isso aí. Tem vários que falam que não é verdade isso, mas vive essa verdade que os mentirosos falam. Prestou atenção? Significa isso aqui, ó. É verdade mesmo, é o que está na Bíblia, ó, a verdade diz isso, mas quando vai agir, age de acordo com a mentira, mesmo falando que acredita na verdade, age na mentira. Prestou atenção nisso? Adivinha por quê? Porque pensa que já é salvo e vai ser salvo por falar a verdade, segundo a Bíblia, só se viver. Mas olha o engano do inferno, pensa que aceitando a verdade, concordando com ela, já está salvo. Não, segundo a Bíblia, praticando. Há um problema aí terrível nisso. Olha o engano da mente corrupta. A Bíblia diz que o velho homem, ele se corrompe, o velho se corrompe pelo engano, pela concupiscência do engano.
o desejo do engano. Desejo do engano é, eu desejo me enganar. Olha que desgraça, irmão. O que nós produzimos em nós mesmos? Mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém ou não amém? Olha no 8, 3:8, Colossenses. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros, pois que, amém, irmão? Presta atenção nisso aqui. Quantas vezes você parou para conversar e se preocupou demais de tirar uma vírgula? Quantas vezes? Uns aos outros, se protegendo, tirando vírgula, acrescentando mais uma. Amém? Essa mentira aqui que ele está falando é Jesus. Qualquer ramo de mentira para ele já era. Tem que ser sincero. Amém? Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Por quê? Pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo. O que já aconteceu? Já se vestiu do novo, segundo a Bíblia. Se o Espírito Santo me vê eu com as vestes novas, o que o Espírito Santo quer que seja revelado aí fora? O velho ou o novo? Se o velho se manifestar aqui, lá fora, lá em casa, se o velho se manifestar, eu não estou segundo a Bíblia, porque o Espírito Santo já me vê, porque eu digo que tenho fé em Jesus, então o Espírito Santo já me vê que o velho sumiu. É a visão de cima que vai nos julgar. Amém? A Bíblia é bem clara, o novo homem, vocês já receberam. Sabe o que significa? Eu já dei a salvação, eu já dei Jesus, já dei o Espírito Santo, já dei o Evangelho, já dei as promessas, já dei tudo. Quem não usar, problema de vocês estão seguindo os seus pensamentos, porque no meu, quem diz que é do meu filho, eu já dei. É profundo ou não é? É ou não é? Aqui está falando, aqui é uma igreja, a carta está indo para uma igreja. E hoje? É isso. Na visão do Espírito, ele já deu tudo. Quem não viver, está seguindo os seus pensamentos. Aí a resposta é, vai colher o que faz, o que escolhe, dia a dia. Amém? Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, o novo que se renova. O novo se renova, amém, irmão? Cresce, 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 cresce. Amém? Glória a Deus. Para o conhecimento, experiências, segundo a imagem daquele que o criou. Lembra lá no Jardim do Éden? Tinha o que lá? Antes? Nada. Como é que era a terra? Sem forma e vazia. Tinha algum ser humano lá? Não, de repente lá na criação não tinha ser humano nenhum. Aí aquela voz maravilhosa e com a mão criou uma mulher e um homem, segundo a imagem daquele que o criou. Não tinha nada aqui dele, agora tem tudo. Tem tudo sendo manifestado, a imagem do Filho, crescendo a cada dia de glória em glória. Essa verdade é muito profunda, não é ou não é? É ou não é? Mas segundo o Espírito, essa é a verdade. Amém?
onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestível, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações de seres agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Dando por Jesus, fazei tudo. Se Jesus é meu Senhor, eu vou fazer tudo em nome do Senhor. Se for em nome do Senhor, tudo funciona. A Bíblia diz que os escravos, a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos agora de outro marido, aquele texto, amém? Porque se eu deixei de ser de um, eu sou de outro. Eu não sou mais de um, agora eu sou de outro. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala isso, é as leis da escravatura lá, as leis, que o escravo, ele podia pagar a liberdade dele para o dono. Só que a ideia era o seguinte, pagava a liberdade, mas a ideia era, pagou, aquele dinheiro dava a quem? O dono. O dinheiro ia para a mão do dono. Só que a ideia era o seguinte, mas ele ficava livre daquele dono, mas ele passava a ser servo de um Deus pagão. Amém? Paulo fala isso, que ele pagou a liberdade, mas pertencia a um Deus pagão. Então, servos do pecado ou da justiça, de Deus ou do pecado. Então, Cristo foi no supermercado dos escravos, pagou. Só que eu tenho agora um novo dono. Não foi eu que paguei, que eu não tinha condições. Ele pagou. Passei de outro, de Jesus. Então agora, libertos do pecado, quem era o meu dono? Pecado. Libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Servos da justiça, servos de Cristo. O Espírito Santo vê todos nós assim. E essa palavra, quando ele está, a Bíblia diz aí, com isso eu estou em amor. Uma coisa puxa a outra. Se eu estou em Cristo, eu estou em amor, amém? Deus é amor. Quem está em amor, Deus está nele e ele em Deus. Como pode Deus em mim e eu nele? Não pode ser revelado que o velho sumiu mesmo. É assim que Deus vê a igreja, Cristo vê o corpo dele na terra. Amém, irmão? Está tudo escrito aqui, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, se ele é o meu dono, eu tenho que fazer o que o dono manda. E a Bíblia diz que eu não pertenço a mim mesmo, amém, irmão? Amém ou não amém? Aquele que me obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado do meu Pai. Olha, essa coisa é linda, irmão. Essa palavra é linda. Será amado do meu Pai. Aí Jesus, para não ficar de fora, eu sou o dono do corpo, eu também o amarei. E faremos morada nele. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo, porque o Espírito não pode afirmar quem eu sou, por eu já pertencendo a Ele. Por isso que afirma. Não é, um dia eu vou conseguir me despir do velho homem. Segundo a Bíblia, em Cristo, isso já aconteceu. Já aconteceu, irmão. E tem que ser revelado que já. Palavras que não edificam, escolhas que não edificam, não vos comuniqueis com as obras
frutuosa das trevas significa, irmão, atitudes nossas que não edificam espiritualmente, não apresenta Jesus a ninguém, não fortalece ninguém, não edifica. São escolhas que nós fazemos. E nós, em Gálatas diz, vai ser tudo julgado segundo as suas obras, e é bem claro no Antigo Testamento que não tem nada diferente do Novo, que por ignorar o meu conselho vai vir sobre vós o mal. E se não tiver, e não tem zona neutra, existe dois senhores para dominar a nossa vida. Dois, não tem zona neutra. Ou eu sou servo de um ou servo do outro, ou do pecado para a morte, ou do espírito para a vida. Não tem como, não tem. Ou nós somos servo do pecado ou servo do Senhor. Não tem zona neutra. Filhinhos, não vos deixe enganar, todo aquele que pratica a justiça é dele. Nisso é manifestado o espírito do erro e o espírito da verdade. Quem pratica a verdade é filho de Deus, a semente está lá. Quem pratica a mentira é do diabo. A Bíblia é profunda. Quem é servo do pecado é filho do diabo. Quem é servo da justiça é filho de Deus. Está assim na Bíblia. Que medo de falar, né? Mas está assim na Bíblia? Não vos deixe enganar, quem pratica a justiça é filho dele, é nascido dele. Quem pratica a injustiça é servo do diabo. É o que está escrito na Bíblia. Eu sou de Jesus. Jesus é minha referência. E outra coisa, nós vamos buscar aquilo que nos interessa. Nós sempre vamos buscar aquilo que nos interessa. A Bíblia diz que nos últimos dias buscariam doutores que falassem segundo as suas próprias concupiscências. Eu vou me inclinar para aquilo que eu quero. O Senhor Jesus deixou bem claro que, vocês não vêm para suas obras mais não serem reveladas. Por isso que vocês não vêm para a luz. Por quê? Onde tem luz e eu quero luz sempre. Mas quando eu ignoro a luz, é porque eu não quero que as minhas obras, o meu ser infrutífero, eu não quero que seja desmascarado, segundo a Bíblia. Mas quando eu estou na luz, eu quero porque quero saber o que a luz tem para me revelar. Eu vou procurar. Agora, quando eu fico no anonimato, escondido, é porque eu não quero ser desmascarado como se pudesse. Tem alguém que a Bíblia diz que tudo vê. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, tem pessoas, a maioria, eu vou falar das festas que estão acontecendo, vai falar assim, é verdade, mas tu fez o que com essa verdade? Tem que agir, porque eu estou com o Espírito. Repreende isso em nome do Senhor Jesus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Segundo ela, o velho homem já foi despido. Segundo ela, eu já me vesti do novo. Porque o velho se corrompe pela concupiscência do engano. Olha porque ele se corrompe, porque ele deseja o engano. Ele deseja continuar acreditando que, mesmo sem viver as cartas, vão ser salvos. É mentira. Só vai subir um povo que foram transformados pelo poder do Evangelho. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Evangelho, essa alma é bem-aventurada. Foram sarados, curados da enfermidade chamada pecado. Amém? Em nome de Jesus, vamos tomar posse dessa palavra, em nome do Senhor, porque essa é a verdade. Almas miseráveis são as almas governadas pelo engano do pecado. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.